Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. Hoje é dia 18 de junho de 2025. Meu nome é Amauri e conduzirei as atividades de hoje. Os convido a fazermos uma prece como forma de harmonização do nosso ambiente. Senhor Jesus, Deus, Pai amoroso, Criador de todos nós, aquele que sustenta a nossa vida, a nossa possibilidade de aprendizado. Agradecemos, Senhor, por nos permitires, encarnados e desencarnados, estarmos aqui hoje. Agradecemos por permitires que os amigos espirituais, coordenadores desta atividade, possam também estar aqui nos orientando, nos incentivando, verdadeiramente coordenando esta atividade. Te pedimos, Senhor, que nos ilumines e nos permita que abramos todas as nossas travas mentais e espirituais para entendimentos novos, que pedimos que a nossa palestrante nos ofereça todas as possibilidades de mudança moral. Assim, certos do teu amor, da tua bondade, do teu carinho para todos nós, te pedimos que permitas o início das atividades desta noite. Que assim seja. Muito bem. Temos aqui a nossa palestrante, Maria Helena Marcon. Malena, como assim é chamada por aqueles mais próximos, e todos aqueles que se sentirem à vontade assim chamá-la, vem falar sobre testemunhas da paixão. Malena é trabalhadora do Centro Espírita Ildefonso Correia, atuando arduamente na divulgação do Espiritismo em todo o Paraná, comprometida profundamente com a doutrina espírita. Palestrante, atualmente coordena a área de comunicação social espírita da FEP, Federação Espírita do Paraná, com atuação no programa radiofônico Momento Espírita, Portal da FEP, Jornal Mundo Espírita e Momento Espírita na TV. Com a palavra, Maria Helena Malena. Boa noite. Que as bênçãos do Senhor Jesus a todos nos envolvam em muita paz. Todos nós que lemos o Livro dos Espíritos, encontramos a referência na questão 625 de que Deus deu ao homem alguém para lhe servir de modelo e guia. E os Espíritos são bem lacônicos, dizendo é Jesus. Assim está no original francês. No nosso idioma traduzido, apresenta somente Jesus. No entanto, todos nós que vivemos aqui na Terra, olhando para aqueles que convivem conosco, próximos ou distantes, mas que as informações nos chegam de alguma forma, nós acabamos elegendo alguns modelos. Sempre que são positivos, isso é muito bom. São pessoas que nos apresentam experiências muito boas, altruístas, e nos levam a desejar imitá-los. E é assim que o bem se propaga. Se nós formos falar a respeito dos
que estiveram ao tempo de Jesus, nós vamos encontrar algumas referências bem interessantes. Por exemplo, nós notamos que os evangelistas, quando eles relatam tudo o que aconteceu na paixão e morte de Jesus, eles são bastante sucintos. Eles se preocupam em falar da serenidade de Jesus, da sentença injusta, do povo como se manifestou naquele momento, mas detalhes, quem estava lá? Sim, nós sabemos que estavam ao pé da cruz Maria, sua mãe, João, o discípulo amado, Madalena. Também temos relatos de que a mãe de Dimas, o denominado bom ladrão, também se encontrava ali, chegando a ter um diálogo com a mãe de Jesus durante a agonia dos seus filhos na cruz. Mas existem alguns outros personagens que nós descobrimos os evangelistas muito lacônicos. Por exemplo, aquele que ajudou a Jesus a carregar a cruz. 3 dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, se referem a ele. E Mateus e Lucas dão-lhe o nome. Marcos chega a dizer que ele tinha 2 filhos, o que nos leva a crer que, depois do feito realizado, aquele homem, de alguma forma, foi contatado para que as pessoas pudessem saber quem fora ele. Quando Jesus recebe a sentença da crucificação, ele sai e, numa linha reta, seriam 500 metros, meio quilômetro, para andar até o Morro do Crânio. Em aramaico, seria o Gólgota. Em latim, Calvário. Nós chamamos de várias formas, né? Quase sempre Calvário ou Gólgota. Então, seria meio quilômetro para ele andar, com a trave horizontal. Quando em algumas gravuras aparece Jesus carregando uma cruz, não é o correto. O correto é que a vertical estava lá no Morro da Caveira. E o que o sentenciado levava era a trave horizontal. Então, ela lhe acosta nos ombros e ele vai andando. Todos nós que lemos os evangelhos, lembramos que ele caiu por 3 vezes. Muito natural, porque ele fora preso na quinta-feira, depois da chamada última ceia. A última ceia não foi uma ceia lauta, em que ele tivesse comido bastante. Por quê? Porque era uma cerimônia religiosa. Em síntese, era uma comemoração que lembrava a libertação do povo hebreu. Por isso, eles tinham exatamente todos os judeus o mesmo cardápio. As ervas amargas, o chá rosé, onde eles molhavam o pão feito sem fermento. Então, era um pão, simplesmente farinha e água, sem sal, sem fermento, porque lembrava isso as agruras da escravidão. Depois eles entoavam hinos e falavam do processo de libertação, do momento que Moisés saía com os homens, mulheres, crianças e todas as suas coisas, da escravidão do Egito rumo à terra de Canaã. Então, era, em verdade, uma cerimônia religiosa onde o pai de família fazia, às vezes, de sacerdote. Isso nos diz que Jesus não teve uma cerimônia muito
grande, muito proveitosa, porque era um cordeiro que foi servido para ele, os 12 apóstolos e mais todos os que estavam presentes. Porque, embora quando se retrata a chamada Santa Ceia, estejam ali somente Jesus e os 12, nós sabemos historicamente que estavam lá a sua mãe e outras mulheres. Por quê? Porque era a ceia pascal. Portanto, estavam presentes. Tendo sido preso, portanto, nessa quinta-feira, depois dessa refeição, digamos, frugal, ele foi submetido aos açoites, como todos nós sabemos, que o deixaram bastante desidratado, porque ele perdeu muito sangue e ele não recebeu água. Recebeu a coroa de espinhos e no outro dia ele é submetido ao julgamento lá em praça pública, para que Pilatos justamente ele se eximisse de qualquer culpa. Afinal, não encontrando culpa alguma naquele homem, ele lava as mãos. Um processo muito bom, né? Eu não tenho nada com isso, vocês aqui querem, o problema é de vocês. E condena à morte, então, aquele que ele considerava inocente. Ora, Jesus estava, portanto, muito frágil, muito debilitado. Por isso, cai uma vez, cai a segunda e cai a terceira. A preocupação dos soldados, que estavam alguns a pé e outros a cavalo, numa grande comitiva, levando aqueles condenados, ele e os outros dois, os chamados ladrões, ficou preocupado aquele que estava no comando. Porque se aquele homem morresse a caminho e não pudesse, portanto, ir para a cruz, ele teria que responder por isso. Afinal, a sentença de Roma, através do procurador Pôncio Pilatos, era de que ele deveria morrer na cruz. Então, muito preocupado, ele olha para um lado, olha para o outro, e ele vê um homem que estava entrando em Jerusalém, exatamente naquele momento que a comitiva saía de Jerusalém e começava a subida. E ele, vendo aquela comitiva toda, ele viera da cidade de Cirene, uma colônia de algum tempo, uma colônia da África. Ele não conhecia ninguém na cidade, não tinha amigos, e ele estava vindo do campo e atravessar a cidade de Jerusalém para ir para casa. Em Jerusalém, ele tinha que fazer várias coisas. Primeiro, ir procurar um medicamento para seu filho Alexandre, que estava muito doente há vários dias, uma febre terrível que não o abandonava. Depois, ele deveria, por ordem da sua mulher, que lhe recomendara muito, ir à casa de um dos seus credores para lhe exigir, ou melhor, dos seus devedores, para lhe exigir o pagamento de uma determinada quantia que emprestara há bastante tempo. Ele ficara de devolver, e toda vez que ele ia lá e pedia, o outro dizia, espere mais um pouco, e mais um pouco. E como ele era um homem paciente, ia levando, mas a esposa não era paciente e já estava deixando, sim, se enfurecer. Então, ela dera o ultimátum para o marido. Você vai voltar do campo, passa em Jerusalém e me traga o dinheiro para casa. Sem dinheiro, você não entra em casa. Então, tudo isso era a sua preocupação. Quando ele vai entrando em Jerusalém e vê aquele cortejo, romanos a cavalo, romanos a pé, um povo atrás do que parecem ser alguns criminosos, ele para. Não poderia atravessar o cortejo, ele para. Mas como ele vê os romanos, não que ele fosse contra,
mas ele não gostava muito de autoridade, qualquer que ela fosse. Então, o que ele faz? Ele para e se esconde num vão de porta, como dizendo assim, tomara que não me vejam, porque não quero nada com isso. Mas exatamente aquele militar, que era o que comandava todo aquele trágico cortejo, olha para ele e lhe dá uma ordem: vem aqui, pegue a cruz. Isso estava estabelecido por lei para todos aqueles que eram os subjugados por Roma. Qualquer romano, nem precisava ser militar, uma autoridade, qualquer romano que visse um desses dos povos subjugados, onde eles estivessem, poderia determinar que levasse todo a sua carga, tudo que ele tivesse que carregar, e essa pessoa, assim convocada, devia andar 1000 passos. Por isso Jesus dissera: se alguém te pedir para andar 1000 passos, anda com ele 2000. Para o povo judeu, aquela ordem de ser obrigado a qualquer momento, às vezes estivesse envolvido em alguma atividade, mas passasse um romano e o convocasse: carrega minhas coisas aí. Ele precisava largar tudo e tinha que andar 1000 passos. Era horrível isso. Eles odiavam isso. Eles eram o povo subjugado de Roma. Por isso, Jesus, nessa mensagem de paz, diz: anda 2000, dá um pouco mais. Então, primeiro, esse homem de Cirene, como é chamado por um evangelista, Simão, por outros 2 evangelistas, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufus, se fez de surdo. Mas então o militar gritou com ele e disse: você é surdo? Se eu dei uma ordem, você tem que cumprir. Vem aqui, pegue a cruz. E então ele foi, colocou a cruz sobre os próprios ombros e foi andando na frente. Ele olhou rapidamente para aquele condenado, mas ele estava tão cheio de sangue e ele não gostava de sangue. Então, ele tratou logo de ir na frente e não ficar muito preocupado com o homem. Chegou antes no Morro da Caveira, no Gólgota, largou a cruz. Logo em seguida, então, chegaram os soldados com os prisioneiros. Eles puseram a cruz e começaram a pregar exatamente aquele homem de quem ele carregara a cruz. Ele não sabia quem era. Era um criminoso, fora condenado à cruz. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que os soldados estavam agora muito preocupados em acomodar, digamos assim, os prisioneiros nas 3 cruzes. E ele tratou de se evadir. A essa altura, o dia começava a declinar. E então, ele não encontrou nada mais aberto. Fosse por causa de toda aquela movimentação dos que foram condenados e o povo foi acompanhando todo. O povo é muito interessante, né? Como é que a gente pode se dar a esses caprichos? Alguém vai morrer e a gente vai lá para assistir. E até hoje nós sabemos, né, nos países onde existe a pena de morte, existe aqueles que vão assistir. Sim, existem os que são convocados como testemunhas, mas existem aqueles que vão para assistir a pessoa morrer realmente. Quem não pode entrar na sala porque não tem autorização, na antessala, fica lá fora, esperando que alguém venha e diga: ó, morreu. Lamentável esse nosso comportamento. Mas então, ele não encontrou mais nada aberto para procurar o remédio.
E até esqueceu que tinha que ir fazer a cobrança. E foi para casa. Quando ele estava quase chegando em casa, ele se lembrou: nossa, agora eu vou escutar o que eu nunca quis escutar na vida. Eu só imagino como Micaio, a esposa, vai chegar e me xingar. Realmente ela vai usar todo o vocabulário grosseiro que ela conhece. Porque eu não trouxe o remédio e também não trouxe o dinheiro. Mas ele viu a mulher na porta de casa, ela veio ao encontro dele, e antes que ela abrisse a boca, ele colocou a mão dele no ombro dela e falou: olá. A mão, uma das mãos que tinha segurado a cruz, porque ele pegara com as duas mãos para posicionar nos ombros. Extraordinariamente, ela olhou calmamente e falou: tudo bem com você? Ele disse: tudo bem, mas não deu para eu trazer o remédio e nem o dinheiro. Mas antes que ela falasse qualquer coisa, porque parece que ela não tinha palavras, ele adentrou pela casa e foi ver o filho, em febre. Quando o filho percebeu o vulto do pai se aproximando, ele fez menção de se sentar à cama para receber o carinho do pai, que então o atraiu para si com os seus braços e o aconchegou junto ao peito. A cabeça do filho exatamente ficou sobre o ombro mais machucado pela cruz. Porque quando a gente mostra nas gravuras, a cruz mostra toda bonitinha, polida, lixada. Gente, você achamos que eles iam se preocupar em dar uma cruz toda polida para os sentenciados? Era uma cruz grosseira, cheia de farpas. E por isso, quando ele pusera a cruz nos ombros, um deles ficara muito machucado. E doía. E o filho pôs exatamente a cabeça aí. Mas ele amava tanto o filho que ele aguentou a dor e deixou o filho ficar aí, com a cabeça recostada. Depois o devolveu ao leito. E, estranhamente, horas depois, o filho se levantou e estava curado. Ele começou a achar tudo aquilo muito estranho. Primeiro, a mulher não brigara com ele. Não brigara. Agora o filho se levantava. E nem ainda amanhecer ao dia seguinte, mal amanhecer ao dia seguinte, alguém bateu a porta. E ele foi atender. Quem era? O seu devedor. Oh, você me desculpe, eu vim pagar a dívida. Perdoe a demora. Ele já foi achando que aquilo era muito, muito estranho. A mulher não brigou, o filho curou, agora o devedor vem espontaneamente e lhe devolve o dinheiro, depois de tanto tempo e sem relutância. Mas, como o filho estava bom, era o filho mais velho, foi com ele ao campo. E então, estavam ali para cavar um novo poço, porque a água estava muito escassa, havia muitos problemas na sua casa. Os ratos tinham invadido e comido toda a cevada. Então era problema que não acabava mais. Mas agora ele estava ali com o filho, tentando cavar um novo poço. E passou um dia, e o seguinte, e então duas pessoas apareceram em sua casa. Era um jovem que deveria ter em torno de 16 anos. Era muito bonito. E uma mulher. Uma mulher que também parecia ser jovem,
apesar de revelar nos traços que há alguns anos ela já vivera, alguns bons anos. E então o jovem perguntou: o senhor é o homem que ajudou um sentenciado a carregar a cruz? Não, eu não tenho nada com isso. Eu não sei do que vocês estão falando. Ele ficou apavorado. O que é que vinham cobrar dele agora? E foi negando e negando. E então a mulher falou: Senhor, eu sou a mãe daquele homem. Ele se chamava Jesus. E eu venho aqui porque soube que o Senhor o ajudou a carregar a cruz nos últimos metros, quando ele já não tinha mais forças. Então, eu venho lhe agradecer pela sua gentileza, pela sua bondade em auxiliar meu filho. E os dois se foram. Mais alguns dias, e em vez de encontrar água, ele encontrou uma ânfora cheia de moedas de ouro e de joias. A lei dizia que quem fosse o dono de um campo e encontrasse um tesouro no campo, não importa quem o tivesse enterrado, o dono do campo era o dono do tesouro. Ele, então, tomou de um cobertor que levava sempre para o descanso de alguns momentos depois do almoço, lá, tão longe de casa, um pequeno descanso para a retomada depois do trabalho. Ele colocou todo o ouro e as joias ali e disse para o filho: não fale nada para ninguém. Se souberem que nós encontramos um tesouro, nós teremos muitos problemas. Mas escondeu o tesouro em casa e ficou esperando. Vamos aguardar o que acontece. Mas aquela questão de que ele fora o homem que ajudara o Nazareno a carregar a cruz foi ganhando corpo. Não havia redes sociais, mas a rádio fofoca funcionava. E então, aquela notícia foi passando e ele começou a ter pessoas em casa que queriam saber como foi que ele carregou a cruz, porque aquele era um homem muito especial. Ele não sabia nada sobre aquele homem. E quando as pessoas vinham lhe perguntar, então, cada um trazia uma notícia dizendo-lhe quem fora aquele homem. Um homem extraordinário, um profeta. Outros diziam o Messias. E então ele foi tomando ciência de quem fora, quem fora aquele que ele levara à cruz. Ele começou a ficar preocupado e pensou: agora todo mundo começa a frequentar a minha casa. E como é que eu vou dizer que achei um tesouro? E como é que eu vou usar o tesouro aqui? Então, ele resolveu vender o seu campo, vender a sua casa e viajar para muito longe. Como tesouro, é claro. A mulher e os 2 filhos. Roma foi o seu destino. A capital romana. E ali ele realizou muitos negócios com aquele dinheiro e com aquelas joias, foi enriquecendo muito. Chegou a abrir um banco. Sim, agora ele era alguém que emprestava dinheiro para as pessoas. Começou a ser muito bem visto na sociedade. Ninguém sabia que ele era um simples agricultor lá em Jerusalém
e que viera das terras da África, da colônia de Cirene. Então, foi crescendo, mas ali, tempos depois, apareceu um homem. Vejamos que os anos foram passando, né? Um homem que se chamava Paulo de Tarso. E Paulo falava, fazia pregações nas catacumbas, às escondidas, e sua esposa e os filhos passaram a frequentar aquelas pregações e tornaram-se cristãos. Ele não. Mas certo dia, a esposa deu com a língua nos dentes. E na assembleia disse que o marido dela era uma pessoa muito importante, não pelo dinheiro que tinha, mas porque em Jerusalém, no dia do Calvário, ele carregara a cruz de Jesus por um longo trecho. O que a comunidade agora queria? Queria que o marido viesse para contar a história. E tanto insistiram que um dia ele apareceu. E fizeram tanta festa, e fizeram tantas perguntas, que ele começou a gostar. Gostar daquela evidência. Era muito mais importante do que ser aquele que tinha dinheiro, que era bem visto na sociedade. E aí ele foi inventando. Ele começou a inventar. Ele nem tinha olhado para o prisioneiro, né? Mas ele disse que o prisioneiro olhou para ele com um olhar doce, que ele percebeu que ele queria lhe dizer alguma coisa. E foi florescendo e floreando e criando adendos. E cada vez que ele contava a história, aumentava alguma coisa. Tornou-se uma pessoa que sempre era importante estivesse nas assembleias. Nós perdemos a presença física de Divaldo Pereira Franco no dia 13 de maio. Imaginemos que se viesse aqui esta noite alguém que tivesse convivido com ele, principalmente nos últimos meses, desde que fora diagnosticado o câncer, e pudesse nos contar como foi toda a sua problemática, as idas ao hospital, a quimioterapia, como ele vivia ali no seu quarto, na mansão, a gente não gostaria? Com certeza a gente diria, conte mais, e que mais? E ele falou alguma coisa, e ele ainda recebia mensagens mediúnicas, e ele via os espíritos, a gente adoraria fazer perguntas. É assim, era com Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, como costumamos falar. Eles faziam perguntas, e ele ia criando histórias. O tempo passou, e então, numa das vezes em que estava contando a sua história, foram presos ele, a esposa e os filhos. E ele, embora ainda não dissesse, não se considerasse cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus, ele foi colocado na cruz. Foi amarrado numa cruz, besuntado e ateado fogo, junto com outros tantos cristãos, para iluminar as noites do imperador Nero, que adorava esses espetáculos. Essa é a história de Simão de Cirene. Por que é que a resolvemos relatar dentro da temática Testemunhas da Paixão? Porque nós temos ali como testemunhas da paixão, como ao iniciar
mencionamos Maria, sua mãe, que ficou o tempo todo ali ao pé da cruz, assistindo todo o sofrimento do filho, e nós podemos imaginar como tudo aquilo deve ter magoado o seu coração, produzido dores terríveis, porque mãe sente a dor duplamente do filho, né? Todas as que são mães sabem que assim é. O filho chora de dor, a mãe sente mais dor do que o próprio filho. E já quer que alguém dê um jeito, que alivie a dor. E quando é de uma crença religiosa, qualquer que ela seja, já aciona todos os anjos do céu, Deus, Jesus e tudo mais, para que venha aliviar a dor do filho. Ali estava Maria, que sofreu tudo, padeceu, viu-o ser retirado da cruz, ser encerrado no túmulo, um túmulo emprestado. Depois, ouviu falar da sua ressurreição, e como os apóstolos, também ela reviu o filho. Depois foi morar com João, o apóstolo, em Éfeso, onde, bastante idosa, ela veio a desencarnar. Estava ali ao pé da cruz também Madalena, aquela de quem, segundo os evangelhos, Jesus retirara 7 demônios. O que quer dizer que ela era uma pessoa com um grave problema obsessivo e que se curou ao influxo do amor de Jesus. Estava ali. E depois do drama da cruz, nós vamos encontrá-la andando pela estrada, porque os apóstolos disseram que ela não poderia seguir com eles para a divulgação da Boa Nova. Como aqueles homens teriam entre eles uma mulher que era considerada de má vida? Sim, ela se regenerara. Enquanto Jesus estivera entre eles, a autoridade moral de Jesus assegurava a presença dela. Mas o próprio Pedro disse: nós não temos a autoridade moral de Jesus. Que dirão de nós? E nós temos o compromisso de pregar a boa nova. Então é melhor que não venhas conosco. Ela foi então andando pela estrada e, saindo da cidade, encontrou uma leva de leprosos que vinham em busca de Jesus. Porque eles haviam ouvido falar que 10 leprosos Jesus curara com uma simples ordem: idem, mostrai-vos aos sacerdotes. E então, eles também queriam a cura. Mas Madalena lhes diz: infelizmente, ele já foi, ele não está mais entre nós. E então, ela vai morar com eles. Já que não havia lugar no mundo para ela, ela vai para o Vale dos Leprosos. E ficará lá, falando a respeito de Jesus, do tempo em que ela o ouviu, as lições que ouviu dele, os exemplos, as curas que presenciou. Ficará ali. E quase ao final da vida, então, ela se dirigirá a Éfeso para reencontrar a mãe de Jesus e desencarnar em casa dela, já tendo contraído a lepra naquela época, chamada lepra, hoje chamamos hanseníase.
Então, nós temos várias testemunhas ali presentes. Se nós vamos ao livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar ali uma outra testemunha, Ananias, o sapateiro, que contempla Jesus morrendo na cruz e diz que pareceu sentir que ele lhe dirigia o olhar e lhe perguntara: que vais fazer? E ele então se tornará o pregador, aquele mesmo que haverá de converter a noiva de Saulo de Tarso, Abigail, para Jesus, para o cristianismo, e que depois será perseguido por Saulo e, ao mesmo tempo, se tornará um grande amigo dele, dando-lhe orientação até ele se transformar em Paulo de Tarso. Testemunhas da paixão. Mas vejamos que, ao mesmo tempo que muitos que estiveram ali tiveram as suas vidas totalmente modificadas para melhor, para grandes coisas, alguém que esteve tão próximo ficou tão relutante e até o fim da vida ainda não tinha abraçado verdadeiramente a doutrina de Jesus. Tão próximo. E realizara algo pelo Mestre. E então ele não se dera conta de que tudo o que lhe aconteceu depois era a manifestação da gratidão de Jesus pelo seu ato. A mulher que não brigou mais, o filho que foi curado, o problema financeiro que foi resolvido, o grande tesouro que ele encontrou, toda a modificação da sua vida. Essa era a gratidão de Jesus para com ele. E que ele não soube aproveitar verdadeiramente. Vejamos que sua esposa, seus filhos, se tornaram cristãos, mas ele não. E aí é de nós nos perguntarmos às vezes, como nós temos o conhecimento espírita, e quantos de nós verdadeiramente dizemos, sou espírita? Nós vimos o censo agora, o censo de 2022, que foi divulgado recentemente, e onde diz que os espíritas apresentam um declínio. No anterior, nós tínhamos um aumento dos espíritas. Neste censo, nós mostramos um declínio. E aí é de nós nos perguntarmos, quantos de nós somos beneficiados pela doutrina espírita? Ouvimos uma palestra, ela nos fez bem, vamos ao centro espírita, tomamos passe, nos sentimos melhor, temos o atendimento fraterno que nos felicita a alma, mas quando nos perguntam, você é espírita? Não, eu sou só simpatizante. Aí nós estamos bem na posição de Simão Sirineu. Ainda eu não me decidi. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos esses bons exemplos das testemunhas da paixão, e aquele que foi tão renitente, apesar de ter feito algo para o próprio Jesus, não o aceitou como o Messias e não aceitou a sua doutrina para a modificação da sua vida, nós encontramos algumas pessoas que extraordinariamente se modificam ao contato da informação espírita. Durante a pandemia, foram quase 3 anos em que nós tivemos isolamento, tivemos lockdown,
Quantas vezes nós nos perguntamos, será que isso vai acabar? Parecia que não ia acabar nunca. E hoje, depois que passou, parece que foi assim tão rápido, né? Mas enquanto estávamos no processo, como aquilo era amoroso, dolorido, mas nós descobrimos algo que já existia e para a qual a gente não dava muito valor. Descobrimos a virtualidade. E se nós não podíamos estar no centro espírita naquele momento, presencialmente, para nos abraçarmos, para confraternizarmos, para nos apoiarmos profundamente uns aos outros, nós visitávamos a virtualidade. Palestras, seminários começaram a jorrar de todas as formas. As casas espíritas começaram a oferecer. E lá na Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco passou a fazer transmissões às quintas e sábados em especial. Às quintas-feiras ele tinha um programa conversando sobre espiritismo, onde ele sempre convidava alguém para falar a respeito do espiritismo e responder perguntas que vinham pela internet. Convidava uma outra pessoa para estar com ele. No sábado, era o que ele chamava de momento evangélico e fazia uma preleção. Muito bem. Um dia, chegam duas pessoas na Federação Espírita, duas senhoras evangélicas. Procuram o presidente, dizendo que querem falar com ele, e vêm para oferecer uma casa, a casa que elas moravam em São José dos Pinhais, que elas não ocupam mais, porque agora estão se transferindo para Santa Catarina, querem doar esta casa para a federação, com um objetivo. Ela tem que se transformar num centro espírita, que tem que se chamar Centro Espírita Joana de Ângeles. Muito bem, vai-se ao cartório, faz-se toda a documentação, tudo certinho. Quando se está lá no cartório, pronto para assinar, o presidente volta-se para uma delas e diz: pode esclarecer alguma coisa que está assim me preocupando? Se as senhoras são evangélicas, por que procuraram a Federação Espírita do Paraná para fazer doação da sua casa e para se transformar num centro espírita? Vocês são evangélicas. Aí, elas contaram. Durante a pandemia, nós começamos a procurar alguma coisa para assistir, porque a gente não podia ir mais no nosso templo religioso. Estava fechado, como todos. E aí nós encontramos um tal de Divaldo lá na Bahia. E começamos a assistir o tal de Divaldo toda semana. E nos encantamos com a doutrina. Era aquilo que a gente procurava a vida inteira e ainda não tinha encontrado, apesar de frequentarmos essa outra igreja, a evangélica. Então, nós desejamos dar a nossa casa para a federação, para que seja transformada num centro espírita, porque queremos que mais um foco de luz se acenda na face da Terra. Resultado, queridos amigos, o centro espírita já existe, já foi inaugurado em março deste ano, e maravilhosamente. Tinha um problema, é claro. Tudo bem, nós temos a casa, está reformada e está pronta. E quem é que vai trabalhar? Então, a federação procurou uma casa espírita
uma das maiores, lá em São José dos Pinhais mesmo, uma casa grande, bem estruturada, e perguntou: quem pode ir lá assumir essa outra casa espírita? Porque Allan Kardec, quando fala a respeito do movimento espírita, ele diz que o ideal não são casas grandes, são pequenas casas para atender em pontos diversos as pessoas. E diz ele, quanto maior o grupo, mais difícil de manter a homogeneidade de pensamento. Então, que proliferem os pequenos grupos. E dessa casa espírita, Caminho do Evangelho, de São José dos Pinhais, saiu o presidente, toda a diretoria, e montaram com a casa espírita com todas as áreas já funcionando. Uma beleza. Saiu assim a casa montadinha e já estão lá, então, trabalhando. Eles têm a área de arte, de mediunidade, da comunicação social, da família, da assistência social, do estudo, a questão da administração, tudo prontinho. Tem biblioteca, tem livraria, evangelização para as crianças. Uma maravilha. Vejamos então como alguém ouve, se modifica e altera muitas coisas, faz um bem enorme. A gente pode imaginar uma casa espírita, quantos benefícios ela distribui, não só a quem participa diretamente, mas é exatamente esse foco de luz. Nós temos aqui a Sociedade Espírita Renovação. Nós nem temos ideia de quando se realiza uma reunião aqui, em que oramos, em que fazemos palestras ou estudamos. Quanta luz se projeta no quarteirão? Além do quarteirão, quantas pessoas? Nem podemos imaginar. Uma bênção. Então, ouvindo a história das testemunhas da paixão, que nós reflexionemos. Somos aqueles que ouvimos a doutrina, que estudamos a doutrina e a desejamos realmente seguir, seja tornando-nos trabalhadores, ou seja, nos tornando homens de bem, porque este é o grande objetivo da doutrina espírita. Muito obrigada. Boa noite. Queremos agradecer a Malena por tanta instrução, tanto entendimento, tanta reflexão no que se refere à experiência de um companheiro da época de Jesus. Precisamos todos nós refletir a respeito das mudanças necessárias em nós, de acordo com o entendimento das companheiras que ofereceram o seu patrimônio para permitir a existência de uma casa esclarecedora das orientações do Mestre Jesus. Muito obrigado, Maria. Amigos, temos alguns avisos. O primeiro deles, para homens e mulheres que gostam de cozer, podem se achegar nas terças-feiras à tarde, a partir das 14 horas, porque nós temos o grupo Caritas, que é o grupo que realiza atividades de costura, de crochê, tricô e todas as atividades correlatas a essas, em benefício de comunidades em que crianças carentes precisam de ajuda, de acolhimento. Ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, é feita o Evangelho no Lar com todas as mulheres, que carinhosamente eu chamo
de meninas. Muito bem. Temos grupos de estudo nas terças, nas quartas e nos sábados. E todos aqueles que estejam com vontade de estudar, fiquem à vontade. Perdão. Temos ali na livraria uma ficha de inscrição. Faça bom uso. Se tiver dificuldades, nos chame. E estamos prontos para ajudar. Né? Então, desde o nível mais básico, mais elementar, até o mais avançado, nós temos a possibilidade de estudo. Temos o plantão do passe nos sábados. Nota, o plantão do passe não para nem Natal, nem Ano Novo, nem qualquer outro feriado. Isso por experiência da casa, em que pessoas, exatamente nesses dias, principalmente em Natal, se achegam à casa em desespero. E neste momento são acolhidas e orientadas, porque também temos a conversa fraterna ou o diálogo fraterno. Muito bem. Temos então esses cursos. E no dia 28 de junho, agora, sábado, a partir das 9h30, será ministrado o seminário sobre o passe. Serão abordados os seguintes conteúdos: os fluidos, o perispírito, o passe, da conduta do trabalhador na atividade do passe, poema das mãos e, finalmente, será feita uma reflexão. O público-alvo são os trabalhadores na atividade do passe, frequentadores do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, e interessados em geral. Todo aquele que tenha interesse pode participar. Essa atividade qualifica trabalhadores para a atuação na atividade do passe, caso haja possibilidade de colocação em um dos seus grupos em especial, aquele que eu mencionei no sábado. Muito bem. Esta atividade é desenvolvida graças ao esforço e à dedicação de alguns companheiros. Por exemplo, nós temos a Beth e o Luiz Felipe na recepção. Temos no vídeo o João Carlos hoje e o Michael, que está lá na biblioteca trabalhando. Temos também a Silmara, que trabalha conosco nas fotografias. Temos o agendamento de palestras com Ana Maria Bosqueroli. Agradecemos a esses companheiros pela dedicação e o carinho que oferecem em casa. A seguir, vamos fazer o passe, transmissão do passe. Ele não é obrigatório, toma quem quer. E, logo em seguida, lá no corredor, temos a água fluidificada, que aqueles que desejem podem tomar. Será chamado por fileira, não é preciso sair de onde está acomodado, e nós vamos chamando por sequência. Façamos então a prece final e roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Mestre de amor, o Mestre carinhoso e bom, que nos orienta a vida. Agradecidos que somos pelas orientações, pelos entendimentos, pelas possibilidades espirituais que cada um de nós recebe a cada momento que lê, a cada momento que participa de uma palestra, de um estudo. Agradecemos, Jesus, pelo teu carinho e pelo teu amor por todos nós. Pedimos, Mestre, que nos abençoes através da transmissão dos fluidos espirituais que logo, logo receberemos. E que nossos amados que lá em casa ficaram também sejam beneficiários das mesmas benesses. Que todos aqueles que temos dificuldades e aqueles que têm dificuldades conosco também sejam beneficiados, posto que precisamos perdoar e sermos perdoados. Senhor Jesus, nos permita chegar às nossas casas em paz, no teu amor e na tua bondade. Que assim seja.